Mais uma aí de processo, pessoal. O que fala a questão 76? O Tomás teve o pedido de sua reclamação trabalhista julgado procedente. Então você já tem que saber aqui, ó, procedente em parte. Eu tenho uma sentença que julgou minha reclamação trabalhista procedente em parte. Com o trânsito em julgado, adveio a fase executória e o juiz conferiu o prazo para os cálculos. Então já comecei a fase de execução com a apresentação dos cálculos atualizados. O que foi feito? Desse cálculo, a executada foi intimada a se manifestar, mas ficou inerte. Então vamos lá que isso aqui é importante. Em seguida, após ratificação, confirmação pelo calculista da vara, o juiz homologou o cálculo de Tomás e citou o executado para pagamento. Tá tudo bem aqui. O executado apresentou o guia de depósito do valor homologado, ele depositou o valor e 5 dias após ajuizou os embargos à execução. Tranquilo, tudo certinho. Questionando, aí o que ele fez? Ele questionou os cálculos homologados, pois ele entendeu que estavam majorados, que estavam a mais. Diante da situação retratada e da CLT, assinale a correta. Pessoal, seguinte, esta questão número 76, apesar de trazer um problema perfeito na minha visão, eu entendo também que ela é passível de recurso. Eu já tenho acompanhado alguns posicionamentos aí, dos cursos aí espalhados pelo Brasil, o pessoal também defende que essa questão é passível de recurso. E nem é pelo enunciado, é pelas alternativas. Eu entendo aí que as alternativas se chocam, elas se colidem. Eu tenho duas alternativas que podem ser consideradas e por tal motivo essa questão merece recurso. Mas eu aqui vou responder com base no que eu entendo correto e que foi tido como certo no gabarito, mas não excluo a possibilidade de anulação dessa questão ou considerar as duas corretas, tá bem? Vamos lá então. Eu estou na fase aqui que o juiz ele é obrigado hoje, após a reforma trabalhista, a intimar as partes quando os cálculos são apresentados. Isso é uma obrigação. E se a parte fica inerte, por exemplo, ela é intimada para dizer, olha, concordo ou não concordo com o cálculo, antes do juiz homologar, se ela fica inerte, isso preclui. A parte não pode depois voltar a discutir essa matéria, porque o juiz já intimou para ela falar. Se ela ficou quieta, precluiu. Antes da reforma trabalhista não era assim, mas vamos deixar para lá. Com a reforma trabalhista, como o juiz é obrigado a intimar a parte para se manifestar do cálculo, se ele ficar quieto, qualquer das partes preclui, ele não pode voltar nesta questão. Tanto que o TST diz que essa modificação só se aplica após a entrada em vigor da reforma trabalhista. Então, neste caso, olha só, vamos lá às alternativas. Os embargos não serão apreciados por quem intempestivos, já que o prazo é de 3 dias úteis? Não. O prazo dos embargos é de 5 dias. A CLT não fala se eles são úteis ou não, mas a reforma trabalhista também mudou a forma de contar os prazos e estabeleceu que os prazos são contados em dias úteis. Então a doutrina hoje, a jurisprudência entende que esse prazo de 5 dias dos embargos também são úteis, tá? São contados em dias úteis, mas não 3 dias, aqui está errado. Cabíveis embargos à execução no prazo de até 5 dias úteis, após a garantia do juízo, está certo, o juízo tem que ser garantido, e o enunciado falou que ele apresentou a guia de depósito, então o juízo está garantido, né? Daí o mérito dele deverá ser apreciado. Então esta alternativa, olha só, ela está certa, ela não está errada, porque o prazo está certo, está garantido o juízo, então eu vou apreciar o mérito. Qual é o mérito? O mérito é se o valor deve ser ou não majorado. Mas antes disso eu tenho a questão da preclusão também, tá? Que muito provavelmente a parte que se manifestou sobre esses embargos deve ter levantado. Então o juiz pode observar, falar, está preclusa essa matéria. Mas ele vai apreciar, ele vai conhecer os embargos para dizer, olha, está preclusa a matéria. Olha a alternativa C. Há preclusão porque a empresa silenciou acerca dos cálculos. Logo, o mérito dos embargos não será apreciado. Também está certo. Então eu tenho aqui duas. Na verdade, se o examinador tivesse mesclado essas duas alternativas em uma, ela ficaria ainda mais correta. Então aqui que está a confusão. Os embargos são tempestivos, não há preclusão, aqui já está errado, mas faltou realizar o preparo com acréscimo de 30%. Isso não tem nada a ver, nem existe previsão legal para isso.
Então a alternativa correta aqui pelo gabarito é a C, e é a que eu também entendo ser a mais correta. No entanto, eu entendo que essa questão é passível de anulação, tá bem? Então fica a dica aí, se você está vendo a minha aula, vai fazer o recurso, essa questão é uma questão passível de recurso, beleza?